Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, quinta-feira da voadeira. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam sobrevivendo aos dilúvios, porque atualmente o que mais tem é chovido, né? Vamos aguardar um pouco. A galera vai sendo avisada aí que nós estamos ao vivo. E hoje é dia de bate-papo com a agrônoma. Eu criei essa série para vocês, para que vocês possam entrar e participar comigo, perguntar o que vocês quiserem sobre o dia a dia no jardim, como tem sido, cuidar das plantas, se vocês têm alguma dúvida, tem problemas com pragas, com doenças, quantidade de água, não conhece direito sobre a exigência hídrica da planta, necessidades de luz, por exemplo, quais que precisam de mais luz, quais que precisam de menos luz, e tem aquelas que são indiferentes à luz, algumas poucas, mas de qualquer forma a maioria delas, né, de todas as plantas do jardim, tem alguma exigência também em luminosidade, uma exigência especial, uma exigência específica, digamos assim. Assim como nós, né, tem pessoas que toleram mais o sol, tem pessoas que toleram menos o sol, então é questão de tolerância mesmo e aclimatação ou adaptação da própria espécie. Então, nesse caso, né, por todas essas dúvidas que as pessoas trazem para mim, eu criei a série do dia a dia no jardim. Oi, Oswaldo, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta relacionada aí aos jardins, ao cultivo das plantas, principalmente plantas ornamentais, né? Ou frutíferas, ou plantas olerícolas, né? Como as hortas domésticas. Eu estava explicando para o pessoal que eu criei essa série justamente porque muitas pessoas me chamam, me perguntam no direct, principalmente entre amigos, conhecidos, pessoas que vão sabendo que eu gosto, né, que eu trabalho com paisagismo, com jardinagem, e aí sempre perguntando e eu sempre dando várias dicas, só que para uma pessoa só, para um indivíduo apenas. Então fica complicado às vezes quando você não pode transmitir o mesmo conhecimento para várias outras pessoas. E isso as mídias sociais, né, o Instagram, YouTube, o próprio Pinterest e vários outros meios aí, Facebook, tem proporcionado a gente distribuir algumas informações que são relevantes no dia a dia de várias áreas do conhecimento a mais pessoas. Então, as coisas que todos têm dúvida, eu posso colocar aqui para que as pessoas saibam do mesmo assunto, às vezes sem ficar perdidas procurando alguém que possa explicar o que acontece com as suas plantinhas. Então, nesse caso, todos podem entrar, todos podem perguntar e todos podem participar, tá? Seja adicionalmente com comentários, com sugestões. Às vezes não estava entendendo muita coisa, pode perguntar que eu explico novamente, não tem problema, tá? Ou se caso, né, não possa participar da live ao vivo, pode deixar também um comentário ou uma pergunta para mim no direct ou abaixo do post também, que eu coloco o post toda semana para avisar vocês, para lembrar vocês que são muitos compromissos, né, para lembrar vocês da live. Mas de qualquer forma, qualquer pergunta que vocês trouxerem para mim e avisarem, eu não vou poder participar da live, mas eu posso deixar uma pergunta. Então pode deixar, não tem problema, que eu sano essa dúvida, eu posso abordar esse assunto também aqui na live,
tá? Um dos assuntos da semana foi a questão das lagartas, principalmente lagartas nas espécies de jardim vertical, que tem folhas mais suculentas, folhas mais gordinhas, boas, né? Como se fosse um filé mignon para as lagartas, e plantas que estão rebrotando por alguma poda ou com folhas novas, que estão emitindo novos ramos, novos galhos. Então, esse período quente e chuvoso é favorável para as borboletas, é favorável para a colocação de ovos e, consequentemente, a eclosão das lagartinhas, que começam, normalmente as lagartas têm alguns instares, né? Dentro do estádio de lagarta, ela tem alguns instares, que são aqueles pequenos estágios que elas vão crescendo de tamanho. Então, a lagartinha eclode pequenininha, bem pequena, comendo pouquinho no primeiro instar, depois de uns 3, 4 dias ela já está já no segundo instar, então ela já engorda e cresce, e assim ela vai adquirindo tamanho. Quanto mais ela cresce, mais ela engorda e mais ela come. Algumas lagartas, né, dependendo da espécie, como a Spodoptera, que é bem comum no milho e também ataca várias plantas ornamentais, ela come cerca de 30 a 50 centímetros quadrados por dia. Lagarta adulta. Então, pense aí 4, 5 lagartas numa planta, comendo tudo isso por dia, rapidinho sua planta está toda desfolhada. Então, não tem jeito. Tem que cuidar das lagartas mesmo. Boa noite, senhora Odete. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bom demais ter a senhora por aqui. Então, como eu estava falando sobre as lagartas, esse período é bem propício, bem chamativo, né? E é ótimo para o desenvolvimento dessas lagartas. O que acontece? Querendo ou não, nós temos duas opções de manejo para as lagartas. A primeira opção, que se já está instauradas, as lagartas já estão comendo vorazmente, né, as suas plantas, e não tem mais, né, nenhuma outra opção, a única coisa que resta fazer é lidar com essas lagartas. Depois eu falo por que tem a outra opção. Lidar com essas lagartas. As lagartas, quando elas estão no primeiro instar, né, que é uma lagarta pequenininha, filhotinha, né, que a gente fala bebezinha, que acabou de eclodir e está ali com 0,08, 1 centímetro mais ou menos. Então, é super fácil de você tirar aquelas lagartas com água, um jato de água forte, né, dependendo da resistência da planta. Ou pode ser, se for poucas lagartas, você pode fazer catação manual, é uma opção, dependendo da quantidade, porque senão fica difícil, né? Você ficar catando, não tem tempo para isso, ficar catando lagarta é complicado, né? Oi, Raíssa, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Então, acontece isso, você às vezes não tem tempo para ficar com a vida corrida que tem hoje, você não tem tempo para ficar catando lagartas, se for muitas plantas. Então, você pode, no caso das lagartas, lidar com elas nesses primeiros instares com a lavagem das folhas, com um jato de água forte. Então, essas pequenininhas caem e morrem. Quando elas já estão adultas, acontece que às vezes elas podem cair, mas elas não morrem, são mais resistentes, então elas podem voltar, só cair no chão e voltar a subir na planta novamente. Então, não é legal você achar que com a lavagem das folhas, com um jato de água forte, vai resolver para lagartas maiores, para as lagartas adultas. O que você pode fazer de opção? A própria cauda, eu até falo assim, que às vezes você já está lavando roupa, ou a funcionária, né, já está lavando a roupa, aquela água de sabão em pó que sobra da roupa,
né, e sabe que você não sabe a concentração daquele sabão, mas você pode usar o resíduo daquela água de sabão que sai, né, da máquina de lavar. Você pode usar um copo americano daquela água diluída em 5 litros de água pura. Você dilui e aplica em todas as plantas. Então, até uma forma bem interessante de manejo. É um manejo mais natural, mais orgânico, porque o próprio sabão em pó, ele não é tóxico, né, para os animais, não é tóxico para nós, né? Tanto é que você vai diluir ele praticamente em 5 litros de água, você vai diluir ele 100, 200 vezes mais, né, dependendo da concentração que está ali. E você pode usar tranquilamente em todas as plantas, que não vai ter problema. E outra que você vai já estar reutilizando o resíduo, né, o resto do sabão que está caindo da máquina. Então, não tem problema algum fazer isso. Caso, né, não tem esse problema de usar o da máquina, é tudo encanado, você pode usar também a calda de sabão de coco líquido ou sabão de coco em barra. No caso do sabão de coco líquido, você vai pegar uma colher de sopa, né, aquela colher maior, uma colher de sopa, e vai diluir em 2 litros d'água. Vai aplicar, borrifar também sobre todas as plantas. Não aplica apenas na planta que está com a lagarta, porque as outras podem estar com ovos e mais lagartas querendo eclodir. E você pode ter outras plantas já com alguns ovos com possível contaminação com as lagartas. Então, é ideal você pulverizar todas as plantas, tá bom? Pode usar o sabão de coco em barra. O sabão de coco em barra, você vai cortar ele. O sabão vem num tamanho padrão. Você corta 1/3, né? Corta em 3 partes iguais. E um pedaço daquele você vai bater no liquidificador, né? Porque ele tá, né, duro em barra. Então, você vai bater no liquidificador. Bate bem até diluir. Então, você pode colocar ali o liquidificador até o máximo. Normalmente é 1 litro. E bate bastante, uns 2, 3 minutos, até se formar aquela pasta, tipo um gel. Daí depois você vai diluindo aquele gel para 5 litros d'água. E vai mexendo e vai diluindo aquele sabão em barra. Ele vai ficar mais pastoso, então é mais difícil de pulverizar. Por isso que o sabão de coco líquido é mais indicado. Mas se você não tiver o líquido, pode usar o em barra também, não tem problema. Só que vai ficar mais complicado para diluir e para pulverizar, tá bom? Porque ele vai ficar mais numa consistência de gelatina, até ele conseguir derreter tudo, fica mais demorado. E é super fácil, né, de achar. Você encontra em qualquer mercado, mini mercado, até na esquina você encontra nos mercadinhos um sabão de coco líquido. Fora que dura muito, é super barato, né? Você pode aplicar semanalmente nas plantas, que não tem problema, também não é tóxico, tá? Outra opção, né, além dessas caldas naturais que eu falei, são todas as outras caldas naturais que são, às vezes, repelentes de inseto. Calda de fumo é muito boa, a calda de alho, a calda de cebola. Todas essas caldas você vai variando e aplicando e ajuda a manejar no controle das lagartas. Lembrando que é sempre bom, muito importante, aplicar em todo o jardim, em todas as plantas, para evitar a contaminação de plantas que você não viu que tinha alguns ovos e as lagartas ainda vão eclodir. Então, pode haver uma reincidência do ataque das lagartas, tá bom? Caso, né, você não tenha lagartas ainda, mas se você estiver observando que no seu jardim tem muitas borboletas, ou em volta, né, da sua casa, às vezes tem uma área mais ampla, com flores do campo, flores nativas, silvestres, né?
Às vezes você mora em algum lugar que tem um terreno baldio, ou algum lugar que é mais chácara, mais campo, pode acontecer de ter muitas borboletas voando em volta, e é um indicativo de que se houver muitas borboletas, se tiver uma, duas, não faz diferença, tá? Mas se você tiver muitas, uma revoada, né, que a gente fala de borboletas, for questão de 15, 20, aquele monte de borboletas, é muito provável que essas borboletas vão usar as suas plantas para colocar seus ovos, porque elas vão procurar as plantas que estão florescendo. Se o seu jardim tem plantas com flores, então provavelmente essa borboleta vai procurar, porque ela vai se alimentar do néctar, vai se preparar para colocar os ovos. Então, caso você veja que está acontecendo uma revoada de borboletas ou aumento de borboletas nos arredores, você pode também, para o caso das borboletas, você pode colocar armadilhas luminosas, que são feromônios, são armadilhas mais naturais, mais biológicas. Você encontra, você pode procurar por feromônios, tá? Chama feromônios. Vou até digitar aqui nos comentários para vocês verem o que é. É um feromônio. Ele é muito usado para todo tipo de borboletas e insetos voadores que possam atacar cítricos, atacar frutíferas em geral. Acontece muito, é muito comum de acontecer isso. Então, se você tem limão, laranja, mexerica, qualquer outro tipo de frutífera que tem uma floração intensa ou plantas com muitas flores, essas armadilhas, vias de regra, elas funcionam muito bem, porque elas atraem essas borboletas ou os insetos luminosos, os insetos voadores, aliás, para essa armadilha que ela chama atenção por ser luminosa para os insetos noturnos. No caso das mariposas, que têm hábito noturno, as mariposas, e para as borboletas, os feromônios atraem elas como se fossem para o acasalamento, para a reprodução. E isso acaba onde elas ficam, às vezes, grudadas pela asa ou grudadas pela pata, ou por algum motivo elas ficam ali grudadas. E você faz o manejo, o controle dessas borboletas também, das borboletas, das mariposas e eventualmente de algum outro inseto voador, alguma mosca, algum mosquito que venha atrapalhar. Tanto essas armadilhas também servem, armadilhas luminosas, que são mais noturnas, servem também para o controle de insetos em casa. Então, se você tem uma área ampla no jardim, que às vezes vocês querem ficar no ambiente mais à noite, no final da tarde, essas armadilhas também ajudam no manejo de todos os tipos de insetos noturnos, que começam a voar assim no finalzinho da tarde, quando começa a anoitecer. Então ajuda também. Ou seja, você faz um manejo geral de todos esses insetos voadores e ainda de uma forma mais natural, de uma forma mais biológica, sem o uso de defensivos agrícolas que são tóxicos, tá? Isso é muito importante lembrar. Então, como eu falei, tem duas formas, só relembrando aqui para a gente fechar esse assunto com as lagartas. Tem duas formas, duas opções que você pode ter no jardim para esse manejo das lagartas. Atacar a frente da lagarta, no caso, usar os métodos para controle das lagartas em si, e usar métodos de controle para as borboletas e mariposas, porque assim você evita, deixa a planta livre da borboleta ou da mariposa colocar os ovos lá nas plantas e virem as lagartas a eclodirem. Então você ataca, a gente faz a linha de frente, de defesa em duas vias, para as lagartas e para as borboletas.
E você fazendo a aplicação das caudas naturais, todas essas que eu falei, e tem várias outras opções também, você fazendo essa frente de aplicação toda semana, todos aqueles ovos que possivelmente iriam eclodir, eles não vão eclodir mais, porque a calda de sabão, o sabão de coco, a calda de fumo, todas essas caldas também, além de espantar todos os insetos, elas são tóxicas para os ovinhos, porque eles têm uma membrana delicada, é uma membrana mais permeável, mais úmida. Então, quando a lagarta pensa em eclodir, ela já vem a óbito, então ela já morre, porque já tem ali um produto na folha, um produto que você aplicou semanalmente, você mantém as plantas livres de todas essas lagartas e de vários outros insetos também, tá bom? Então, sobre lagartas, né, perguntaram das lagartas, é muito importante fazer isso, tá bom? E não usar, né, evita ao máximo, todos os casos, usar defensivo agrícola sem a recomendação e sem a presença ou sem a orientação bem clara de um engenheiro agrônomo ou agrônomo no caso, tá bom? Não fiquem por aí aplicando todo tipo de produto indiscriminadamente que é tóxico para a saúde humana, para a saúde dos pets, né, dos animais domésticos. É tóxico também para algumas plantas, se você aplicar em excesso, elas podem morrer. É tóxico para o meio ambiente e em vários casos não é recomendado mesmo. Tem vários outros métodos de fazer isso, de fazer o controle dos insetos praga nos jardins, não só no jardim, mas em todas as redondezas. Outra coisa que me perguntaram essa semana foi sobre as manchas amareladas, tipo uma ferrugem nas folhas, tá? De várias plantas. Essa época, né, eu já falei até um pouquinho semana passada sobre o fungo dos citros. Essa época é bastante propícia para todos os tipos de insetos praga, porque é uma época de reprodução, que tem um calorzinho, tem umidade, então é uma época chave de reprodução desses animaizinhos. Só que como fica em desequilíbrio, né, como eu já havia até explicado numa live anterior sobre as pragas, acontece esse desequilíbrio porque, querendo ou não, a aplicação de muitos defensivos, a aplicação de muitos produtos químicos na natureza, foi havendo esse desequilíbrio entre os insetos. Então, querendo ou não, nessa época eles se reproduzem com uma intensidade maior, com uma velocidade maior, e acaba acontecendo esse excesso de algum ou de outro. Se não tem predadores naturais, né, que são os inimigos naturais, o inseto praga aumenta muito a sua população, então ele precisa se alimentar mais porque tem muito mais indivíduos naquele ambiente. Isso é comum de acontecer nessa época, tá? Principalmente para fungos, para viroses, bacterioses e os insetos praga em geral. É uma época de reprodução para todos. Nesse caso da ferrugem, a ferrugem, que são manchas amareladas na folha, mas não são manchas amareladas aleatórias, não. Elas são mais concentradas em reboleiras, em bolas, e você vai observar para ter certeza que é ferrugem e não é nenhum outro sintoma de deficiência ou de queimadura de sol, que às vezes começa com amarelamento. Você vai observar de perto, não precisa ter lupa não. Você vai observar de perto, tem a folha da planta, você vai olhar na parte de baixo, não na parte de cima que está amarela. Você vai olhar na parte de baixo da folha e vai observar se tem um monte de pontinhos amarelos, como se fosse uma esponjinha amarela, bem pequenininha, bem miudinha, como se fosse pontos, tipo umas esponjinhas. Aí você sabe que é ferrugem, tá? Nesse caso da ferrugem, o mais legal de usar é a cauda das flores de camomila, tá?
flores de camomila, não é as folhas ou a planta inteira, não. Essencialmente você compra as flores e usa aquele chá, faz o chá normalmente das flores de camomila, coa e aplica em todas as plantas, que vai funcionar super bem aí, vai ajudar no manejo de não só da ferrugem, mas de todos os outros fungos que nós temos aí. Eles ficam no jardim naturalmente, mas em alguns momentos essa população aumenta devido à proliferação exagerada nessa época, facilita, e a ausência também de inimigos naturais, tá bom? Isso é muito importante. E aí, vocês tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Porque as pessoas me mandaram essas duas dúvidas sobre as lagartas e sobre a ferrugem. E caso deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem mais alguma coisa, se alguém mandou mais. Caso vocês não tenham nenhuma pergunta aí, eu vou encerrar com 30 minutos, tá? Só vou explicar uma coisa para vocês. Toda quinta-feira, tá? Esse horário vai ficar sempre nesse bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Então, toda quinta-feira eu vou estar aqui para responder todas as perguntas de vocês, tá bom? Qualquer tipo de dúvida com hortas domésticas, com frutíferas, com todo tipo de folhagens, jardim de inverno, jardim vertical, se for em vasos, todos eles também não tem problema. Tudo isso significa que tem o jardim envolvido, a planta em si envolvida, tá? E quero comunicar a vocês uma coisa, que recentemente eu fui apresentada, digamos assim, a um conteúdo bem legal, que eu fiz assim alguns estudos gerais, digamos assim, e estou praticando sobre a terapia vibracional de ambientes, o uso das técnicas de Feng Shui para harmonização de ambientes internos também. Por quê? Porque eu quis agregar essa área com o meu trabalho, porque o uso de plantas é bem-vindo nessa técnica de Feng Shui. Então, muitas formas de usar as plantas, não só no meio externo, mas também como curas, né, e harmonização nos ambientes internos também. Então, vou trazer para vocês mais informações sobre esse conteúdo bem legal que a gente usa como terapia energética ou terapia vibracional de ambientes, tá? Inclusive, na semana que vem, na quarta-feira, às 20 horas, depois eu vou avisar vocês de novo, eu vou participar como convidada de uma live com o professor Voloni. Ele que é o mestre, o mentor, né, de terapia vibracional de ambientes, do método CASA. Então, na semana que vem, vocês fiquem ligados aí que vai ter, eu vou chamar vocês para participarem dessa live, que vai ser incrível. O professor é uma pessoa energeticamente ativa e ele, como se diz, ele é mestre mesmo, mentor, e explica o tema e aborda o tema de terapia vibracional com muita maestria, tá bom? Então, galera, se vocês não têm mais perguntas para mim, eu vou ficando por aqui, tá bom? E caso vocês tenham alguma dúvida, comentários, dúvidas lá no direct, tá? Que eu trago na semana que vem pra gente conversar um pouquinho mais aqui, tá beleza? Então é isso, boa noite para vocês, tá? Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser, tá? Boa noite, tchau!